A trágica queda de um avião em Vinhedo, SP, na última sexta-feira, 9, com a morte de 62 pessoas, ocorreu quando a temperatura na altitude e local em que a aeronave voava era de -10 graus centígrados, condição climática que possibilita a formação de gelo nas nuvens. Mas o que é esse fenômeno de congelamento na atmosfera? Como ele se dá e por quê? As autoridades envolvidas na apuração do acidente são categóricas em afirmar que ainda não há conclusão sobre as causas. Especialistas pontuaram que nenhuma hipótese pode ser descartada, mas avaliam que as imagens feitas por testemunhas e as condições climáticas, confirmadas por pilotos que estiveram na mesma rota, sugerem que o congelamento das asas pode ter contribuído para a tragédia. Quanto mais alto, mais frio. Segundo os meteorologistas ouvidos pela reportagem, esse processo de formação de gelo nas nuvens é absolutamente comum e está relacionado com a temperatura da atmosfera. Há gelo se formando no céu o tempo todo, em todas as regiões do planeta, e ele é concentrado em nuvens que são chamadas de cirrus. De acordo com os meteorologistas, estas nuvens são constituídas por partículas de água líquida e não é algo extraordinário ter presença de gelo nelas. Quanto mais você sobe na atmosfera, mais frio fica. Abaixo de 0 grau já é temperatura suficiente para formar gelo, explica Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK. Massa de ar frio. Na sexta-feira, 9, quando o avião da Voepas, empresa com sede em Ribeirão Preto, SP, caiu, havia condição para a entrada de uma massa de ar frio muito forte no estado de São Paulo. Por conta disso, a atmosfera esfriou muito, o que também é comum nessas situações. Segundo Maria Clara, na altura que a aeronave voava, a 5,2 mil metros, a temperatura estava em torno de -10 graus Celsius naquele momento. É um pouco mais fria que o normal, que uma condição sem frente fria seria abaixo de zero de qualquer maneira. Gelo severo. De acordo com Iremar Soares, instrutor de meteorologia aeronáutica para pilotos, a partir de 0 graus Celsius, a nuvem pode se apresentar em 3 estados: líquido, misto ou totalmente de gelo. Na atmosfera, é muito comum a gente ter a água super resfriada, que é quando ela está abaixo de zero e ainda está em estado líquido. Pense em uma gotícula de água, tanto de nuvem como de chuva. Ela cria como se fosse uma camada de proteção. Pode até congelar, mas dentro dela ainda está em estado líquido e essa água super resfriada, quando entra em choque, ela congela rapidamente. Soares explica que, na atmosfera, existem áreas com alta probabilidade de formar gelo em aeronaves com mais intensidade, que é o chamado de gelo severo. A condição existe em temperaturas entre -5 graus Celsius e -25 graus Celsius, geralmente entre 10 mil pés, ou 3 quilômetros para cima, e 25 mil pés, cerca de 8 quilômetros. Neste dia especificamente, no dia 9, existiam mensagens SIGMET, ferramenta que relata ocorrência ou previsão de fenômenos meteorológicos, desde 4 horas da manhã exatamente sobre a área do acidente, e o desenho dela estava previsão de formação de gelo severo, diz Soares. Manual indica riscos com gelo severo. O manual do ATR-72, como o que caiu no interior de São Paulo, aponta o risco de a aeronave perder sustentação, estolar, no jargão aeronáutico, e girar, se entrar em uma área de gelo severo. A ATR classifica essa condição como de emergência. Pilotos narram formação de gelo na rota do avião que caiu em Vinhedo. 62 pessoas morreram. Pela característica das asas, na parte superior do avião e da altitude em que voa, mais baixo que um jato, o ATR, um turbohélice, está mais sujeito a ser impactado pelas formações de gelo. A aeronave tem um sistema antigelo e dispositivos no painel que apontam impacto às condições de voo resultantes do gelo. Ainda assim, a fabricante alerta que o gelo severo acumulado nas superfícies de voo, como as asas e o estabilizador horizontal, pode não ser removido pelo sistema antigelo e degradar seriamente a performance e controlabilidade da aeronave. Ar polar chegou com intensidade violenta. De acordo com o piloto José Paulo Garcia, que tem 50 anos de experiência, o ar polar na sexta-feira chegou com uma intensidade tão violenta e incomum, que conseguiu empurrar a bolha de ar que perdurava em toda a região sudeste. Ele conta que cartas sinóticas, mapas no qual são impressos dados meteorológicos de superfície e altitude, mostravam severas formações de gelo. No IMET estava lá essa formação severa de gelo, na carta do dia.
Estava lá, severa formação de gelo no nível 120 ao 210, entre 10 e 25 mil pés. Agora, como ninguém avisou esses pilotos, o controle sabia disso, ele está lá com a carta na mão. Para Soares, ainda não é possível cravar que o desastre aéreo tenha acontecido por conta do acúmulo de gelo nas asas da aeronave. Mas isso deve ser uma das principais linhas de investigação. A gente não pode afirmar nada, mas toda aeronave passando nessa região é suscetível. Só que, normalmente, aeronaves vão estar voando abaixo do nível de congelamento ou vão estar só cruzando o nível e indo para cima. Quanto menos tempo você passar nessa região, menor a causa. Vai formar gelo, mas ele vai conseguir passar. Agora, se nivelar, aí realmente é complicado. A gente não pode afirmar que foi o gelo, mas com certeza na investigação vai ser um dos fatores que vai ser levado como fator contribuinte. Em nota divulgada no dia do acidente, a Voepas afirmou que a aeronave estava com todos os sistemas aptos para voar. A Voepas acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. A aeronave PSVPB ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo, diz trecho. Tragédia no interior de SP. O avião, com 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo. A tragédia é o acidente aéreo com o maior número de vítimas desde o caso da TAM, em 2007, no aeroporto de Congonhas, quando houve 199 mortos. Veja, ponto a ponto, a cronologia do desastre. A aeronave decolou às 11h46 e o voo seguiu tranquilo até 12h20. Após 24 minutos, subiu até atingir 5.000 metros de altitude às 12h23 e seguiu nessa altura até às 13h21, quando começou a perder altitude. Nesse momento, a aeronave fez uma curva brusca. De acordo com a Força Aérea Brasileira, FAB, a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do controle de aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. Às 13h22, um minuto depois do horário do último registro, a altitude estava em 1.250 metros. Uma queda de aproximadamente 4.000 metros. A velocidade dessa queda foi de 440 km por hora. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECIA, informou que o Salvaero foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio. Nuvens, como se formam? Nuvem é um conjunto de minúsculas partículas de água líquida ou de cristais de gelo, ou de ambos ao mesmo tempo, em suspensão na atmosfera. Tudo começa com a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos, e com a transpiração das plantas. A evaporação e a transpiração são causadas pelo Sol, que aquece a água, fazendo-a passar do estado líquido para o estado gasoso. Como o ar quente é leve, acaba subindo para a atmosfera. Quanto maior a altura, menor será a temperatura, o que faz a água em estado gasoso esfriar. Quando o ar esfria e o vapor d'água que ele contém condensa, passa do estado gasoso para o estado líquido. O vapor d'água, misturado ao ar, pode atingir altitudes onde a temperatura é tão baixa que ele se transforma em cristais de gelo. A partir desse processo, ocorre a formação de nuvens. Processos de formação das nuvens. Há vários processos de formação das nuvens e das suas dimensões, que dependem da temperatura e da altura onde a nuvem se localiza. Como dissemos acima, quanto maior a altura, menor é a temperatura. A condensação do vapor de água na atmosfera origina as nuvens, formadas basicamente por gotículas de água mais leves que o ar. Quando a condensação ocorre bem acima do solo, temos as nuvens, e quando ocorre perto do solo, forma-se o nevoeiro ou a neblina, que é uma nuvem de contato ou próxima do solo. As nuvens dão origem às precipitações quando as gotículas de água se condensam e transformam-se em gelo. Uma nuvem só libera chuva quando se acumula gelo demais em seu topo. Nesse caso, as nuvens ficam mais pesadas e começam a cair sobre a superfície da Terra. Durante a queda, o gelo se derrete, transformando-se em gotas. Os pequenos cristais de gelo que constituem as nuvens agem como prismas, decompondo a luz solar nas 7 cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul.
anil e violeta. O resultado final é a soma de todas essas cores, originando o branco. Aspectos das nuvens. O tamanho das gotas de água irá variar de acordo com as impurezas presentes na atmosfera, pois a condensação ocorre ao redor dessas impurezas que atraem o vapor d'água. Logo, se a atmosfera for absolutamente limpa, não ocorre condensação e, consequentemente, não ocorre formação de nuvens. O aspecto de uma nuvem depende de vários fatores: natureza, dimensões, número e distribuição no espaço das partículas que as constituem. Depende também da intensidade e da cor da luz que a nuvem recebe. Tipos de nuvens. De acordo com a forma, existem 3 tipos diferentes de nuvens: em camadas ou estratos, em faixas ou cúmulos e os cirros. 2 fatores interrelacionados determinam a forma de uma nuvem: a estabilidade da temperatura do ar e o modo de ascensão. Os stratus resultam da lenta subida de uma porção estável de ar pela superfície de uma frente quente. São camadas que cobrem grande parte do céu. Os cúmulos, como luz, se formam quando o ar quente se eleva do solo, ou quando o ar frio cria condições de instabilidade nos níveis atmosféricos superiores. São massas individuais globulares de nuvens, com aparência de domos salientes. São as nuvens brancas e fofas. Os cirrus ocorrem quando os cristais de gelo formados nas camadas superiores da atmosfera caem e são espalhados pelas correntes de ar predominante. São nuvens altas, brancas e finas, que custam a se dissolver, podendo durar dias no céu. Estas são as 3 formas mais comuns de nuvens. Elas podem se combinar e produzir diversos outros tipos. Ou seja, qualquer nuvem reflete uma dessas formas básicas ou é a combinação delas. Estágios. Existem 3 estágios de nuvens. Nuvens altas, normalmente têm bases acima de 6.000 metros de altura, sólidas. Nuvens médias, geralmente têm bases entre 2.000 a 6.000 metros de altura, líquidas e mistas. Nuvens baixas têm bases até 2.000 metros de altura, líquidas. Observação: vale lembrar que os números acima não são fixos, pois há variações sazonais e latitudinais. Aprenda a analisar as nuvens. Cúmulos são aquelas nuvens fofas e brancas. Elas indicam bom tempo. Estratos formam uma camada de nuvem cinza, uniforme e lisa, produzem garoas e fortes nevoeiros. Cirros são altas e delicadas, parecem até pinceladas no céu. Elas indicam a vinda de uma frente fria. Cirrus cúmulos são aquelas camadas de nuvens brancas que dão um aspecto granulado ao céu. Significam frente fria e chuva. Altos estratos são aquelas camadas de nuvem que cobrem total ou parcialmente o céu. Indicam tempo instável. Nuvens altos cúmulos são massas de nuvens arredondadas. É sinal de chuva leve.